boa noite. Aí, muito bizarro, tá? Fazendo a pregação, eu tava com essa música de agora no coração pra caraca, assim. Aí eu queria muito que tocasse. Só que, algumas coisas da pregação ficaram meio que pro final, eu não pude falar com o Eliel. Eliel, bota aí o Waymaker e tal. E aí, quando eu chego, exatamente a música que ele bota no repertório. Deus é muito bom mesmo. Feliz de estar aqui. Só que, assim, tem uma ressalva um pouco diferente antes de começar a pregação, que é o seguinte, eu preciso da misericórdia de vocês, cara. Vamos lá. O texto que a gente vai ler hoje é um texto um pouquinho mais longo que o comum. Não precisa se assustar não, assim, são só 19 versículos. Abre aí 2 Reis, capítulo 5, já pode ir abrindo. Eu tô desesperado por ser um texto tão grande, que eu não quero que vocês, viajem e tal. Mas, deixa eu fazer uns disclaimers aqui. É um texto narrativo, então é gostosinho de ler, tá contando uma história, é bacana. Cara, o texto é simplesmente maravilhoso. E se por um lado o texto é grande, ele é fácil de entender. Então a explicação do texto não vai ser tão grande assim, tá? Então vai dar uma compensada. Mas pode ir abrindo aí o texto, não fiquem desesperados. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. Aí eu vou fazer uma oração para a gente já começar. Pode ser? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, pelos louvores que a gente cantou aqui, Senhor. A gente quer estar mais e mais perto de você, Jesus, mais e mais na Tua presença, Senhor. A gente te louva porque o Senhor está aqui, movendo nos corações, tocando cada coração, curando cada coração. Jesus, tudo que a gente precisa, Senhor, você, acredito que o Senhor já tenha feito, Senhor, você está nesse lugar. Então, apesar de mim, Senhor, que a Tua palavra seja exposta e atinja os corações. Deus, dá para a gente toda a atenção mesmo, Senhor, diante de você, diante da Tua palavra, que ela atinja o mais profundo do nosso ser, que ela mude a nossa vida. Paizinho, por favor, a gente depende completamente do Teu Espírito Santo para que qualquer coisa faça sentido. Então, por favor, vem sobre nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, galera, tem alguém animado com a Copa do Mundo aí? É o Brasa vindo embalado. Fiquei desesperado, tá? Com a lesão do Neymar. Mas, assim, se Deus quiser, nas oitavas, o homem está de volta, né? Todo mundo tem que orar pelo Neymar, beleza? Primeiro ponto da aplicação. Ora pelo... Mas, assim, a gente precisa do Neymar, tá? Mas, cara, a Copa do Mundo pra mim é muito bom. Porque é maravilhoso você acordar sabendo que por um bom período de tempo vai estar passando muito jogo bom, de qualidade, tá ligado? Você vai ver Mbappé, você vai ver, Griezmann, vai ver Harry Kane, um monte de jogador bom. Então tem Inglaterra, tem Espanha, tem, Bélgica, vários países assim que tem timaços e você vai podendo ver ao longo da semana. Aí também tem um time muito bom, né, da Argentina. Cara, que alegria foi ver os hermanos tomarem 2-1 aí da Arábia Saudita, né, cara? Foi maravilhoso. E é engraçado, cara, porque a gente está acostumado, assim, as seleções tops vão vencer facilmente as seleções que não têm tanta tradição. Tipo, o Catar nunca chegou perto de ganhar uma Copa do Mundo. Não, a Arábia Saudita não chegou perto de ganhar uma Copa do Mundo nunca. E ganhou da Argentina. Vez ou outra, acontece essas zebras, né? A gente chama de zebra. Quando um time que é pior, um time que é improvável, acaba ganhando uma partida contra um time que é muito bom. A gente vai ler um texto hoje, cara, que vai falar de uma situação improvável. Assim, que, na verdade, vai falar de um personagem, de uma pessoa que é parecida com vocês e com a gente, que a gente não sabe nem o nome dela, beleza? A Bíblia nem diz o nome dela, mas, cara, ela realmente faz a diferença, ela realmente se torna uma missionária improvável. E eu queria ler essa história com vocês rapidinho, para a gente entender, cara, como isso pode afetar a nossa vida, e sobre como Deus chama a gente, cara, a ter coragem, a pregar o Evangelho. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria.
Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios, Abanar e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, porque ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Até aqui. Amém. E aí, foi tranquilo? Deu para ficar atento? Que bom. Então, o que está rolando nesse texto aqui? Israel está vivendo um período conturbado da sua história. Os reis Davi e Salomão, que viveram reinados de estabilidade, passaram, foram vindo outros reis, muitos desses foram infiéis. Por isso, já está rolando assim, quase que uma divisão entre Israel do norte, que fica lá, Samaria, e Judá, que seria no sul. Então, nesse período de infidelidade dos reis e de treta no país, Deus levantou alguns profetas. Os profetas seriam as pessoas que falariam a palavra de Deus, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Esses profetas, muitas vezes, botavam o dedo na cara do rei mesmo, cara. Tipo assim, iam contra o rei e confrontavam os reis duramente. Aí, o mais famoso dos profetas é Elias. Não sei se vocês já ouviram falar desse profeta, mas na transfiguração, ele está representando ali os profetas. Não sei se vocês lembram do evento que Jesus está, aí se transfigura Abraão, Elias, Moisés. Então, Elias representa os principais profetas. Agora eu estou com medo de ter falado errado, mas Elias é o principal profeta. Só que Elias, ele é subido aos céus e é sucedido por Eliseu. Elias e Eliseu, até parece. E aí, nesse ponto do livro aqui, de 2 Reis, que basicamente vai contar um pouco da história de Israel, rei a rei, o autor está falando um pouco sobre o ministério de Eliseu. Algumas coisas que Eliseu fez, você vai ver nesse trecho do livro, alguns milagres que Eliseu realizou, justamente confirmando o chamado profético de Eliseu, justamente confirmando que ele teria, sim, o espírito de Elias e que ele continuaria aquele ministério profético. Então, entre esses diversos milagres e essas diversas narrativas que a gente tem sobre Eliseu, está esse texto que a gente acabou de ler.
O que rolou no texto, assim, resumidão, para você ficar ligado. Com Israel fragilizado, a Síria era uma nação bem mais poderosa militarmente, fez alguns ataques. O chefe do exército da Síria, que é esse Naamã, era o cara respeitado, o cara que respondia diretamente ao rei, beleza? Era muito conhecido. Esse Naamã teve uma doença de pele grave, a Bíblia fala em lepra, mas a gente não tem toda a certeza se era exatamente a lepra que a gente conhece hoje, com um nome científico e tal. Pode ter sido uma doença de pele diferente, mas provavelmente podia ser lepra mesmo. Só que, assim, apesar de Naamã ter essa relevância e esse poder, ele não consegue se livrar dessa doença de pele que ele tem. Ele pode ter ido a todos os médicos da Síria, que seriam bons, que seriam qualificados. Ele poderia usar todos os recursos dele no país dele, que ele, inclusive, julga superior a Israel, falando que os rios de lá são melhores. Mas ele não consegue. Até que surge uma ideia de ele ir para Israel, ir atrás de um profeta, para que ele fosse curado sobrenaturalmente mesmo. Então, Eliseu é usado por Deus para que essa cura seja realizada. E o que é, assim, extraordinário do texto, e é maravilhoso? Naamã, ele não é só curado da doença dele, mas claramente, cara, ele é curado no seu espírito, ele se rende ao Senhor, ele confessa que só existe o Senhor, Deus de Israel, ele passa a ter um zelo mesmo, assim, ele quer adorar o Deus de Israel e se converte mesmo. Então é um texto maravilhoso, é um milagre maravilhoso. E dele eu queria tirar 3 lições com vocês já. A primeira é que Deus não se limita a nenhuma lógica humana pré-estabelecida. Então, nada que o homem pense e idealize é capaz de guardar o poder de Deus, é capaz de guardar Deus numa caixinha, entendeu? A gente vai ver ao longo do texto que Naamã, ele tinha uma visão limitada de Deus. Primeiro, ele e o rei da Síria achavam que a obra de Deus, realizada através de Eliseu, estaria sujeita ao rei de alguma forma. Então tinha que falar com o rei. Como se o agir de Deus estivesse sujeito a um rei que era ímpio. Depois, ele vai levar vários objetos de valor, 350 quilos de prata, meu irmão. Se alguém me oferece 350 quilos de prata, sei lá, eu estou maluco. 72 quilos de ouro, não dá para fazer muita coisa com isso. Leva isso tudo como se, assim, o agir de Deus e a bênção de Deus tivesse que ser recompensada de alguma forma, ou tivesse que... Cara, você tinha que fazer por onde ali, né? Para Deus fazer por você também. E aí, cara, Naamã chega a acreditar que o poder de Deus também está estritamente ligado a um agir específico do profeta. Então, ele chega até a casa de Eliseu. Cara, isso é muito deboche, mas o chefe do rei, dos exércitos da Síria, chega diante da sua casa, Eliseu não sai para receber ele, cara. Ele manda um maluco qualquer e fala assim, vai se lá no rio. Então, Naamã fica furioso por isso, porque ele acha que para Deus curar, cara, tem que acontecer dessa forma que eu idealizei aqui. Esse profeta tem que vir até mim, ele tem que levantar a mão, chamar, encostar aqui. Cara, ele limitou o poder de Deus achando que era assim, não era. Depois, Naamã limita o poder de Deus achando que esse poder estaria atrelado à qualidade da água de um rio, né? Que bobeira. Então, quando pede para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele fala, pô, você está maluco, tem vários rios lá em casa que são muito melhores, qualquer água que possa existir aqui nesse paizinho. Resumindo, fiz besteira no iPad, mas resumindo, Naamã queria um milagre, mas ele queria que fosse do jeito dele. Ele achava que o milagre tinha que fazer sentido de acordo com a cabeça dele. Só que Deus surpreende Naamã fazendo um milagre por meio de uma coisa simples. Simples. Para mostrar que todo o poder está em Deus. Deus escolhe uma coisa simples para curar Naamã, algo que não fazia sentido para ele. Galera, para a nossa vida, no dia que a gente entender que não existem limitações para Deus, e no dia que a gente entender que se a gente começar a fazer as coisas simples que Deus nos chama a fazer, cara, aí a gente vai ver muitos e muitos milagres. O dia que a gente começar a fazer as coisas simples que Deus chama a gente a fazer, a gente vai ver muitos e muitos milagres. Um filme que eu gosto bastante, que também virou uma série, Cobra Kai. Alguém já viu Cobra Kai? Pô, eu curto, tá? Admito, tenho 20 anos na cara, mas eu curto muito Cobra Kai, é maneiro pra caraca. Mas vem do Karate Kid, a história do Cobra Kai vem do Karate Kid, que resumindo, cara,
sempre é assim, né? Assim, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu sei que vocês são um pouco mais novos. Pô, não existe só o Karate Kid do Jaden Smith, tá? Com o Justin Bieber lá. Never Say Never. Eu não vou cornetar de maneira nenhuma, pô. Justin Bieber é o cara, tá maluco. Não vou cornetar. Mas, assim, existem outros Karate Kids, tá? Com uma história parecida. E aí sempre acontece que é um menino que está sofrendo bullying de alguma forma, ele vai até um mestre para aprender Karatê, de aprender a se defender e tal. E aí, cara, obviamente, ele vai esperando o seguinte: pô, como é que eu vou dar o primeiro soco aqui? Me ensina a dar o soco e tal. Como é que eu vou dar aquele chute, sei lá o quê? E aí o mestre fala assim: pô, primeiro, cara, você vai tirar o seu casaco. Botar o casaco aqui, sei lá o quê. Aí depois você vai pegar o casaco e botar o casaco. Aí você vai fazendo isso milhares de vezes. Faz aí, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Aí depois ele fala assim: não, você vai lavar o meu carro, assim, ó, movimento circular. Lava o carro. E o maluco veio para aprender Karatê, cara. Pô, para aprender Karatê, ele ficou tirando o casaco, botando o casaco, limpando o carro assim. E sempre o personagem mais novinho não entende nada. Tipo assim, por que eu estou fazendo isso? A galera está dando chute com a altura de 2 metros. Eu vou lavando o carro aqui, tirando o casaco. E aí, chega uma hora, sempre chega esse ponto no filme. Pô, tô dando spoiler não, cara. Se você não conhece a história do Karate Kid, na moral, aí... Pô, desculpa, foi mal. Mas aí chega um momento do filme que o mestre mostra que todo o esforço nas coisas simples que ele fez estava valendo a pena. Ele vai dar, tipo assim, um soco nele. Aí, ele fala assim, ó, mostra lavar o carro. Quando ele vai dar o soco, o maluco defende assim, ó, brabão. É que eu não tenho o movimento brabo que ele tem. Ele vai, tipo, mete assim. E aí, cara, tirar o casaco, ele se desvia e tal. Aí ele percebe que todas as coisas simples que ele estava fazendo ali, repetindo, pô, estavam melhorando ele no Karatê de uma maneira absurda. De verdade, a nossa vida é um pouco parecida com o Karate Kid. Gente, o poder de Deus, ele está, muitas vezes, nas coisas mais simples. Nas coisas mais simples que a gente possa fazer. O poder de Deus não está lá exatamente no pastor, quando ele está pregando altão, sei lá o quê. O poder de Deus não está necessariamente no ministro de louvor, que está cantando bonitinho, falando com a igreja. O poder de Deus não está em Jesus Cristo. O poder de Deus, cara, não está nesses malucos que fazem um show da cura, um show da libertação. Cara, o poder de Deus está naquela pessoa que quando ninguém está vendo, ela vai para o seu quarto, fecha a sua porta, e fala com Deus, e ora. Quando ninguém está vendo, essa pessoa vai, ele lê a Bíblia, e faz aquilo que é simples. Cara, o poder de Deus está nessas coisas. E se existe alguma pregação que tocou o seu coração, se existe algum ministro de louvor que de repente tocou, e cara, Deus tocou no seu coração, certamente foi porque essa pessoa foi levando uma vida com Deus, simples, fazendo aquilo que é básico, feijão com arroz mesmo, lendo a Bíblia, orando. Então, galera, a gente precisa fazer o simples, e aí a gente vai experimentar sim o poder de Deus. Apesar de a gente não conseguir ver, a gente vai sim conhecer o poder de Deus. E aí vem a nossa segunda lição. Quando a gente realmente conhece o poder de Deus, a gente passa a não ter mais medo de pregar o Evangelho. Conhecer o poder de Deus nos leva a não ter medo. Não ter medo. Vamos falar do texto de novo. Nesse texto a gente tem um personagem que é claramente um frouxo. A gente tem 2 personagens que são corajosos. Um desses personagens é a Arábia Saudita. Aí eu vou falar quem é a Arábia Saudita. Mas vamos lá. O frouxo claramente é o rei de Israel, com todo respeito ao rei de Israel, né? De repente eu sou mais frouxo que ele, mas ele, caraca. Na verdade eu pulei. Na verdade a gente tem o rei da Síria, tranquilão, a gente não sabe muito sobre ele. A gente tem o chefe de um exército extremamente poderoso, que seria Naamã. Então percebe a relevância desses caras? E a gente tem um dos maiores profetas da história de Israel, que era Eliseu. Mas, para mim, quem realmente surpreende nessa história, quem realmente é a Arábia Saudita, é a menina. Cara, é uma menina. A gente não sabe o nome dela, tem ideia de quem ela seja. Mas ela foi capturada, era serva da esposa de Naamã. Ela provavelmente tinha a nossa idade, cara. Isso é muito bizarro, tipo assim, jovenzinha mesmo. E ela mete bronca, meu parceiro. Ela fala, lá em Samaria tem um profeta de Deus e ele te curaria. Ele te curaria da lepra. Então você imagina assim, se Naamã vai para lá, com toda a prata, com todo o ouro que ele vai, e ele é saqueado.
Ou se ele vai lá e ele entrega toda a prata, entrega todo o ouro, e aí não é curado. Pô, a primeira a rodar era essa menina, cara. Só que não tinha tempo ruim, não tinha tempo ruim para ela. Ela foi tirada da sua terra, mas ela conhecia o poder de Deus. Ela conhecia o poder do Deus dos seus antepassados, da sua terra. Esse Deus era capaz de curar e ela não tinha dúvidas disso. Agora, o rei de Israel já passou um vexame. Chegou a demanda da cura. Cara, ele não entendeu como o poder de Deus poderia agir através de um profeta. Ele não entendeu de verdade o que Deus poderia fazer. E eles... sim, fez um escândalo, rasgou as vestes, meu Deus do céu, o quê? Cara, se perdeu. Então, o que a gente precisa entender? Cara, na nossa vida, a gente tem que realmente fazer as coisas simples para que a gente possa experimentar e possa entender do poder de Deus. E aí, cara, a gente tem que ser ousado. Porque olha só, cara, a Bíblia diz pra gente que as palavras do nosso Deus não voltam vazias. Todas as palavras de Deus, elas atingem um propósito. Então, por que a gente fica com medinho de falar de Deus na escola lá, cara? Por que a gente se amedronta na hora de falar com aquela pessoa que, de repente, você considera mais importante e tudo mais? Cara, não é para ser. Deus tem todo o poder, Deus tem todo o poder. A palavra de Deus tem poder. Cara, se você falar da palavra de Deus, ela vai ter algum propósito, ela vai fazer a diferença. Por que a gente tem tanto medo? Deus é por nós, cara. Deus está com a gente. Ele vai guiar, Ele vai agir, Ele vai fazer o milagre no tempo dEle, que é a gente vendo, que a gente não. Por isso eu queria tanto essa música, cara. Teve uma vez, até, assim, algumas vezes que isso aconteceu, que eu falei alguma parada de Deus mesmo, da palavra e tal. Pô, na hora não aconteceu nada, assim, não vi diferença na vida da pessoa, nem nada mais. E aí, cara, passou assim anos, e a pessoa me mandou mensagem, pô, Diego, aquela vez que você falou aquela parada lá e tal, pô, foi muito maneiro, foi muita bênção. Eu fico assim, pô, nem falei isso. Pô, nem lembro, mas, cara, Deus vai usando as palavras no tempo dele, cara. Então, assim, não desiste de orar, não desiste de falar de Jesus para os seus amigos. No tempo dele, a palavra vai ser, ela vai ter o seu propósito ali, nem que seja para condenação. Mas a nossa missão é falar com ousadia, entendendo que Deus pode fazer todas as coisas. Então, estão entendendo o padrão? A gente faz o simples, e a gente vai conhecendo mais o poder de Deus. Entendendo o poder de Deus, a gente passa a ter ousadia. Só que aí tem um terceiro detalhe. É fácil ser crente, ser ousado na fé e tudo mais, ser corajoso, quando tudo na nossa vida está tranquilo. Quando tudo está dando muito certo, é mais fácil, né? Só que a nossa terceira lição é: quem é crente de verdade continua na missão, principalmente nos momentos difíceis. Quem é crente de verdade, nos piores momentos, vai estar lá falando de Jesus. Vamos lembrar da menina de novo, da Arábia Saudita. Cara, ela era novinha, ela foi capturada à força, novinha, foi distanciada da sua terra natal. Eu queria, assim, por um segundo, tá? É só por um segundo, senão vocês vão ficar em crise. Mas imagina se isso acontece contigo. Tipo assim, cara, alguém vai na sua casa, te sequestra e aí você vira escravo de uma outra pessoa. Pô, terrível, assim, terrível. Não quero nem imaginar isso acontecer. Não quero nem imaginar um cenário em que isso possa acontecer. Eu espero que isso nunca aconteça. Só que aconteceu com ela. Essa menina provavelmente, cara, ela está vivendo, assim, uma das piores fases da vida dela, com certeza. Só que mesmo assim, cara, nas mais profundas trevas, a luz de Deus brilhava na vida dela. No pior momento, ela não esqueceu quem era Deus. No pior momento, ela continuou com a espada na mão. No pior momento, ela topou botar tudo em risco para dizer: existe um Deus todo-poderoso em Israel e Ele vai te curar. No pior momento, essa menina não se esqueceu de quem realmente era Deus. No pior momento, ela não se esqueceu de quem o seu Deus era. Pô, uma vez aconteceu uma parada comigo, que eu já falei dessa experiência no Gol, foi horrível, eu vou falar de novo e, cara, é a experiência que eu mais tenho vergonha de falar, talvez, mas vamos lá. Em 2020, teve pandemia, todo mundo sabe. Outubro de 2020, o Botafogo estava sendo eliminado na Copa do Brasil para o América Mineiro.
duro. Mas isso não foi a pior coisa que aconteceu em outubro de 2020, é só porque me faz lembrar que aconteceu em outubro de 2020. Em outubro de 2020, meu pai pegou Covid, cara. Na verdade, minha mãe pegou Covid, ela ficou mal, foi internada. Aí, meu pai parecia estar bem, minha mãe ficou realmente mal, aí ela chegou do hospital, teve alta, graças a Deus. E foi assim, quando ela chegou em casa, meu pai já estava indo para o hospital destruído, assim, quebrado. Estava muito mal. Ele foi tomando os medicamentos, foi sendo tratado, tinha um oxigêniozinho e tal no nariz. Nada melhorou, nada surtiu efeito. Aí, numa madrugada, decidiram, assim, com urgência, entubar meu pai. Então, meu pai perderia a consciência e tudo mais, seria entubado. E, cara, assim, foi um mês que, pô, foi um dos piores meses da minha vida mesmo, cara. Sabe quando você, tipo, acorda, assim, e você só vê escuridão, você só vê, meu irmão, tá tudo dando errado, tá tudo errado. Aí, meu pai entubado, a situação dele não melhorou quando ele foi entubado inicialmente. Aí ele teve 88% do pulmão dele comprometido. E aí chegou um momento, cara, que eu achei que meu pai ia morrer mesmo. E aí, pra mim, cara, eu tive uma crise de fé bem triste. E essa é a minha maior vergonha, assim, de falar pra vocês. Mas nesse período difícil, teve uma madrugada, uma noite, assim, que eu fui falar com Deus, completamente desesperançoso. Foi um período ali que, cara, eu continuava acreditando em Deus, mas eu não achava que Deus fosse bom. Eu achava que Deus, assim, não se importava tanto. Eu achava que Deus era irracional por estar deixando aquilo acontecer com meu pai. Tipo, e aí eu fiz uma oração terrível, assim, falando coisas horríveis para Deus. E aquela ali provavelmente foi a pior noite da minha vida, assim, porque além de estar com a tristeza do meu pai, poder morrer ali, eu voltei a sentir um vazio que eu não sentia, assim, há anos, sabe? Um vazio de quem não sabe se Deus está ali. E aí, cara, assim, eu não tinha a menor força de voltar, sabe? Eu não tinha a menor força de ter fé de novo. Eu não tinha a menor, assim, condição. Eu olhava pro meu pai, situação terrível. Aí, terminou a noite, eu dormi e acordei com uma música na cabeça. Essa música tocou uma vez no acústico do Gol e eu ouvi ela pouquíssimas vezes, mas ela estava na minha cabeça aquela manhã. Aí a música falava assim: ai, ai. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo de cada vez, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. E esse refrão ficou na minha cabeça há muito tempo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E aí, cara, assim, eu me rendi a Jesus de novo, falei, pô Deus, eu sei que está tudo errado, eu sei que está tudo ruim, mas eu sei que você continua sendo bom, você continua sendo Deus, desculpa por eu ter falado aquilo que eu falei ontem à noite. E aí, cara, eu orei muito, assim, para Deus usar aquela situação para a glória dEle, usar aquela situação para que, os meus irmãos pudessem se aproximar dEle. Eu orei por Kaique, eu orei por meus outros 2 irmãos que vocês não conhecem. Eu pedi, cara, para que Deus usasse aquilo de alguma forma. Quando eu saí dessa oração, explanei, né? Quando eu saí... Não, você já era crente. Eloy já era crente, estava tranquilão, não orei por ele não. Mas, assim, enfim. E aquelas orações, né, que você faz no chuveiro, tem que chorar e tu vai pro chuveiro, não tem jeito. Aí eu saí do chuveiro e tal, e veio Kaique, cara. Veio Kaique com uma passagem bíblica. E aí, isso assim, na época, tá, Kaique ainda não estava muito firme não. Então, Kaique chegar com um texto bíblico na mão já era absurdo. E aí, Kaique falou assim, pô, Diogo, eu li um texto aqui maravilhoso e tal, que eu acho que é isso que vai acontecer com o nosso pai. Era um texto que Lázaro, se eu não me engano, Lázaro mesmo tinha morrido, e aí Jesus fala uma parada assim, cara, essa doença não vai acatar em morte e tal, mas vai ser para minha glória e tudo mais. E, cara, ali tudo mudou para mim, sabe? Eu e os meus irmãos, inclusive os não crentes que moravam fora, a gente começou a se reunir todo dia por Google Meet para orar pelo meu pai.
Cara, meu pai foi curado. 88% do pulmão comprometido. A gente começou a orar e as boas notícias foram começando a vir. E ele foi melhorando e melhorando. E hoje meu pai está com a gente aí, graças a Deus. Mas assim, eu me estendi até demais falando essa história. Mas realmente, cara, nos momentos ruins, a gente tem que aceitar esse desafio. A gente tem que aceitar o desafio de confiar num Deus que faz milagres. O desafio de crer com todo o nosso coração que Deus continua sendo bom, que Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Cara, a gente vê umas pessoas tentando pregar um evangelho como se, a partir do evangelho, todas as coisas fossem ficar boas na nossa vida. Tem uns pastores, cara, que vão assim, ostentando os seus bens, andando de BMW e tudo mais, para poder dizer que se uma pessoa se converter, ela vai começar a ter aquela vida também. Cara, isso não faz diferença na vida de ninguém de verdade. Sabe o que realmente vai fazer diferença? Vai ser o dia que você estiver quebrado, o dia que você estiver na sua pior situação possível, e dizer para uma pessoa, cara, apesar disso, Deus continua sendo bom. Apesar disso, eu sei que Ele cuida da minha vida. Entende? Você quer fazer a diferença? Não espera tudo dar certo na sua vida. Infelizmente, cara, se deu ruim no seu vestibular e você acertou menos do que você queria, se deu ruim naquela sua prova na escola, continue dizendo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Se na sua casa está um inferno, se os seus pais estão para se divorciar e estão brigando, continue dizendo, Ele continua sendo Deus. Continue dizendo isso ao mundo. Se você está com alguma doença, se alguém que você ama muito está com alguma doença complicada, cara, eu sei que é difícil, eu mesmo fraquejei, mas a palavra de Deus desafia a gente a continuar acreditando, a continuar pregando e dizendo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus e Ele pode fazer milagres. O grande desafio é ser crente e é testemunhar, mesmo quando tudo está indo mal. Assim como foi com aquela menininha. Amém? Então, quais são as aplicações práticas que a gente pode fazer a partir desse texto, tá? A primeira, se entregue totalmente a Jesus, começando pelo simples. Essa vai ser a aplicação que eu mais vou demorar, porque, na verdade, eu não sei não, mas, assim, essa aplicação é muito importante, tá? Então, por favor, preste atenção. Cara, a gente, olhando para a Bíblia, assim, e lendo as biografias de Jesus, a gente percebe claramente que Jesus era um cara que orava muito. É engraçado que Jesus era Deus, e mesmo assim ele orava. Beleza? Jesus 100% homem, 100% Deus, e ele orava continuamente. Na verdade, assim, existiam dias cansativos, que ele fazia um monte de coisa, e pegava a madrugada, Jesus não estava dormindo, estava lá orando, falando com o Pai. E, gente, orar é, de fato, algo muito simples. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas, assim, no cristianismo, você não tem que necessariamente ficar de joelho apontado para algum lugar específico, a tal hora e tal hora, você tem que orar. No cristianismo, você não tem que usar palavras rebuscadas exatamente para falar com Deus. No cristianismo, você não tem que pegar orações prontas, difíceis de ler, e ler para Deus. Cara, no cristianismo, a gente ora simplesmente falando com Deus. E é assim que Jesus quer. Abrindo o nosso coração com Deus e falando com Deus. Mas olha só, orar é simples? É muito simples. Mas o Deus que escuta a nossa oração tem todo o poder para responder a sua oração, e a resposta vem com todo o poder. Por isso que o reverendo Antônio Elias, um cara das antigas, falava, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É isso, no simples, vai fazendo simples, e Deus vai demonstrar o seu poder. Ao mesmo tempo, a gente tem que a leitura da palavra, cara, é algo muito importante e é muito simples. Nosso celular, cara, tem 10 milhões de versões da Bíblia para a gente ler a qualquer momento, a qualquer hora. É fácil. Ao mesmo tempo, a palavra é poderosa e eficaz e útil para todo o ensino, para transformar a nossa vida. Orar um pouquinho todo dia, ler a Bíblia um pouquinho todo dia, é tirar casaco, botar casaco, limpar, um movimento assim. É isso, todo dia um pouquinho. E quando a gente vê, cara, Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida. Tranquilo? Então, para ficar muito prático agora, orar, ler a Bíblia, e aí, uma ressalva aqui, tem muitos planos bíblicos maneiros no aplicativo da Bíblia. Tem plano bíblico de ansiedade, plano bíblico de
de luta espiritual, tem plano bíblico de namoro, tem de tudo. Isso é bacana, é legal, é bom, assim, é legal. Mas a gente tem que ter o compromisso de ler a Bíblia toda, beleza? A gente não pode ficar rodando de plano em plano, entendeu? A gente tem que ter o compromisso de ler a Bíblia toda. Então fica um desafio para você, se você ainda não teve essa intenção, de você catar um brother seu, uma sister sua, e você falar assim, irmão, fechamos um contrato aqui. Até o dia 25 de dezembro do ano que vem, eu e tu vamos ter lido a Bíblia toda. Bora? E aí tu pressiona, bora, fechou. Acha uma dupla aí, acha alguém, ó, eu e você, Bíblia toda, 1 ano, um pouquinho todo dia, vamos embora. E é isso, beleza? Eu duvido, é um desafio para vocês mesmo. Se vocês fizerem isso, lendo um pouquinho da Bíblia todo dia, orando todo dia, meu irmão, daqui a 3 meses, vocês estão voando em carruagem de fogo, meu irmão, não tem jeito, vocês vão estar voando muito. E é isso, cara, a gente vai conhecendo do poder de Deus assim. É simples, eu juro para vocês, é simples. A gente só tem que fazer. Beleza? Vamos lá, segunda aplicação. Não se esqueça do poder do seu Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora fala assim, Deus é o mesmo hoje, ontem, Deus é o mesmo para sempre, ontem e hoje. É isso, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vê esse Deus nos tempos bíblicos fazendo milagres absurdos. E às vezes a gente acha que ele só fazia esses milagres nos tempos bíblicos, ele não faria aqui hoje. Tem vários e vários milagres que Deus fez, inclusive esse que a gente leu. Mas posso pegar um bizarro? Josué, capítulo 10. Caraca, eu estou avançadão no tempo, né? Mas está acabando. Vamos lá, Josué, capítulo 10. Está numa guerra, Josué está numa guerra, ele fala assim, sol, para! E lua, para. Ele pede para que Deus parasse o sol e a lua para que ele pudesse continuar a guerra e vencer a guerra ali. O que Deus faz? Deus para o sol e Deus para a lua. E aí você pensa assim, beleza, congelou o sol ali, congelou a lua. Só que passou o tempo, a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário. Então, tipo assim, a gente sabe que o Sol já está parado. Então, parou o Sol por quê? Tá ligado? O que parou então? Tá ligado? Se o Sol já estava parado, o que Deus fez parar ali? E a gente vai ouvindo as teorias, cara. Assim, Deus, porque um filho pediu, tá? Porque um filho pediu para continuar na guerra, Deus fez com que o universo todo meio que tivesse uma velocidade relativa de 0, assim, Deus meio que parou o universo para que aquilo acontecesse, tanto que a lua e o sol ficaram parados. Vocês entendem que o nosso Deus, ele é capaz de parar o universo todo? Todo. Deus é capaz de parar o universo todo. Ele criou todas as coisas e ele consegue com a sua palavra parar o universo, porque um filho pediu, porque alguém orou. Querido, eu estou falando isso porque esse mesmo Deus que tem poder para parar o universo, mesmo Deus que tem poder para curar as pessoas que foram curadas no Novo Testamento e no Antigo Testamento, para curar as almas que foram curadas no Antigo e no Novo Testamento, esse mesmo Deus não mudou. E Ele pode fazer exatamente as mesmas coisas hoje. Esse Deus não para de agir, esse Deus não dorme, Ele não descansa, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele ainda pode curar a sua vida. Imagina, cara, que você tem a cura do câncer, você tem uma vacina que dá a cura do câncer. Você não espalharia para todo mundo, olha só essa vacina aqui, seja curado, você não vai ter câncer e tal. É a mesma coisa, se a gente entende o poder de Deus, se a gente não se esquece do poder de Deus, quando a gente vê as pessoas aflitas, quando a gente vê as pessoas que precisam de cura, quando a gente vê um problema, uma situação, um vazio, a gente vai falar, cara, Deus é totalmente poderoso e Ele realmente pode encher o seu vazio. Deus é totalmente poderoso, Ele pode acabar com o seu vício, Ele pode consertar o relacionamento que você tem com a sua mãe, Ele pode jogar fora toda essa vergonha que você sente, Ele é capaz de fazer milagres, Ele continua sendo bom, Deus é totalmente poderoso, Ele tem poder para te curar, Ele não muda. Pessoal, se a gente realmente entendesse mais do poder de Deus, eu tenho certeza que a gente pregaria muito mais o Evangelho. Deus é capaz de consertar a vida de qualquer pessoa, até daquele seu amigo mais maluco que tem na sua escola. A gente precisa continuar acreditando. Amém? A última aplicação. Seja luz em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Novamente falando aí da Arábia Saudita, da menina.
Ela estava longe da sua terra natal. Ela estava no meio de um povo corrupto, que seguia outros deuses. Mas mesmo assim, ela era luz lá. Você, cara, quando sai da sua igreja, quando você está longe da sua célula, quem você é? Quando você não está com a galera que é crente à sua volta, quando você está lá na sua escola, tal, ou quando você está lá num outro lugar que ninguém é crente, quem que você é? Tipo assim, eu sei que se alguém aqui vier conversar com o Clóvis ou vier conversar comigo, vocês nunca meteriam um papo torto, assim, um papo estranho, vocês nunca falariam palavrão na minha frente, por exemplo, assim, eu acredito. Vocês teriam um certo, não vou falar palavrão, sei lá o quê. Aí, cara, o que eu queria perguntar, assim, vocês realmente não falariam palavrão perto de mim ou perto de Clóvis? Por causa de mim ou de Clóvis? Não seria por Jesus? Então, assim, quando você está na sua escola e você deixa escapulir um monte de palavrão, escapulir, né? Um monte de palavrão e fala um monte de palavrão. Você acha que Deus ficou cego? Sim. Você acha que Deus morreu ali enquanto você não está na igreja? Qual que é a explicação? Qual que é a explicação para a gente longe da igreja ser diferente do que a gente é aqui? Qual é a explicação para a gente ser coerente? Incoerente, no caso? Cara, quem ama Jesus aqui na igreja, ama Jesus na célula, ama Jesus na China, ama Jesus em casa, ama Jesus na escola, no cursinho, independente. O palavrão foi só um exemplo, mas, cara, tem várias coisas que eu sei que vocês podem, de repente, não fazer aqui por convenção, e quando chega em outro ambiente, vocês não estão nem aí. Você acha que Deus está morto? Você acha que Deus é cego? Não é possível isso, cara. Então, assim, se você ama Jesus, cara, seja coerente e que a sua luz brilhe, independente do lugar. Onde quer que você esteja, que você fale que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus tem poder para curar, que você fale do seu Deus. Amém? Para fechar aqui, eu queria ler um trecho final do Evangelho de Jesus, Mateus, no capítulo 28, que é a grande comissão. Vamos ler juntinho para encerrar. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder ainda hoje. Portanto, discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Confiando em Jesus, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, a gente deve buscar fazer discípulos em qualquer circunstância, Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua presença aqui, Jesus. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, o Senhor tem todo o poder para realizar qualquer milagre, o Senhor consegue curar qualquer vida, qualquer coração. Jesus, diante disso, a gente não quer passar um dia da nossa vida sem pensar em pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, sem falar do teu amor para essas pessoas. Jesus, fortalece os meus irmãos aqui que estão passando por situações difíceis, Senhor, que eles possam se lembrar de quem você é e de que você ainda faz milagres, Senhor. Por favor, usa a sua igreja, Pai, para pregar o Evangelho, incendeia a tua igreja mesmo, não deixe a gente ficar morno, não deixe a gente ficar frio, não deixe a gente ficar com uma fé xoxa. Dá para a gente, Senhor, toda a disciplina e toda a porção do Seu Espírito mesmo, para a gente fazer aquilo que é simples, mas que a gente sabe que tem poder, Senhor. Que a gente ore todos os dias, de pouquinho em pouquinho, Senhor. Que a gente ore, que a gente lê a Bíblia de pouquinho em pouquinho, todos os dias, Senhor. Por favor, Senhor, para que o Seu nome seja exaltado, para que a gente conheça mais o Senhor verdadeiramente. Senhor, transforma a nossa vida. Dá para a gente, Senhor, dá para a gente essa disciplina de realmente fazer essas coisas. E, Senhor, que o Senhor seja exaltado essa noite, Pai. Por favor, que as pessoas que ainda não te conhecem aqui possam te conhecer, que as pessoas possam ser curadas, assim como Naamã foi curado, Senhor, por completo, Jesus, por completo. Se faz presente aqui, por favor, no nome de Jesus. Amém.